Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Como é Cast, edição Conebra. E agora eu tô aqui com o Rafael Furtado, que é ator, mentor, palestrante e um dos coordenadores do Conebra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui compartilhar conosco seu conhecimento e mais informações sobre esse evento tão grandioso. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar bastante, porque temos bastante assunto para falar. Sim, muitos. Eu quero primeiro saber o que você está achando desse evento, né? A gente vai falar, inclusive, dos eventos que você faz, dos eventos que você promove, mas eu queria que você trouxesse para mim assim, uma leitura, né? Eu sou daqui de Goiânia, eu vejo o quanto é importante um movimento desse na nossa cidade, mas queria entender também a sua visão já desse mercado e o quanto ela impacta positivamente a nossa sociedade. Primeiro que esses eventos são fundamentais. Quando o Vitor me fez o convite lá na Expo Empreendedor do ano passado, em julho, para estar aqui na coordenação do Conebra, aceitei o convite, porque sei que isso é fundamental e eu tenho como uma missão realmente fazer esse movimento, de ver as pessoas crescerem, dando os primeiros passos, de crescerem mesmo quem tem empresa já, para realmente se consolidarem e fazer esse network, que é o que o Congresso, o Conebra proporciona, pessoas se unirem para realmente crescerem juntas, né? Porque se a gente caminha sozinho, a gente vai chegar num determinado lugar. Mas se a gente se une com pessoas com o mesmo propósito, não tem limite. Aí a gente vai crescer cada vez mais. E da onde que vem a sua paixão pelo empreendedorismo? Uma coisa foi me levando à outra. Eu comecei no mundo artístico, primeiro como modelo, depois ator, virei diretor de cinema, palestrante, diretor de audiovisual, diretor dos eventos. E aí, tô nesse meio e tudo se conectando. Eu amo o que eu faço, sou mentor também de palestrantes, de artistas, de mentores. E para mim é uma honra poder fazer esse movimento, esse trabalho, de ver as pessoas crescerem, plantando essa semente e vendo elas colhendo os frutos no futuro e em tempo rápido, geralmente. Maravilha. E é interessante, assim, como você fala de várias frentes, a gente entender também, né, o quanto o empreendedorismo, o empreender, ele abrange, eu acho que tudo na nossa vida, né, todas as áreas, assim, às vezes eu sento com médicos para conversar e eu vejo, gente, é um empreendedor, um profissional da saúde, e às vezes tem carência nessa área. Como que você consegue compreender essa consciência do que é o empreendedorismo e como as pessoas enxergam isso hoje? Todos nós somos realmente empreendedores. Quem não está numa rede social, por exemplo, usando a seu favor, está perdendo dinheiro. Essa é a verdade. Até minha palestra, que é mentalidade de sucesso, ela vai ter uma reformulação para o evento. Pela primeira vez, vou falar também sobre a questão digital, sobre essa importância da autoridade na era digital que estamos. Eu tenho uma autoridade muito grande no meu Instagram, tenho parcerias com o Neymar, com Três Corações, marcas muito famosas, onde eu monetizo, onde eu ganho produtos, onde eu consigo estar realmente pela rede social, divulgando meu trabalho também, seja palestrando, como mentor. Então, eu acho fundamental todos nós que somos empreendedores, independentemente da profissão, usarmos o que temos a nosso favor e a rede social não é paga. A gente pode usar de forma gratuita, e aí entram muitas questões, como bloqueios, medo do julgamento, não vou postar porque vão me julgar. E geralmente são as pessoas mais próximas que julgam. Com certeza você já passou por alguma situação assim, vem de amigos, vem de parentes próximos, e aí a gente vai criando bloqueios. Mas quando a gente vai desbloqueando, usando ali a rede, eu tenho 20 seguidores só, tenho 30 seguidores, começa. Esse é o grande segredo, fazer com o que você tem naquele momento. E as pessoas esperam muito uma perfeição, e essa perfeição nunca vai chegar. Então nós temos que ir melhorando, sempre pensando em evoluir, mas fazendo nesse momento com o que nós temos à disposição. É, eu concordo com você. Às vezes esse nível de perfeição, ele também se transforma numa procrastinação, né. E eu queria entender qual que foi o momento, assim, que você entendeu que você já era um empreendedor, porque eu acho que de repente foi assim: "Cara, já tá rolando aqui". É até meio complexo falar, porque eu sempre fui muito tímido. Eu fui aquele garotinho do interior de Minas Gerais, sofria bullying, que quase não conversava, e hoje tudo que eu faço, todo esse movimento de ator, de estar ali nas câmeras, palestrando como mentor, diretor dos grandes eventos, eventos para 100.000 pessoas, por exemplo, como a Expo Empreendedor, é tudo que uma pessoa tímida não faria. Então, eu acredito e tenho certeza disso que é meu propósito, minha missão, dar voz também para mulheres, igual ontem tinha uma mentorada minha palestrando, e que já estou fazendo esse processo com ela há um tempo, e 90% dos meus mentorados são mulheres. Então acaba que hoje eu tenho uma voz, eu tenho essa oportunidade, né, de chamar jornalistas, palestrantes, pessoas para os eventos, e isso é muito bacana. Então eu me vejo como um instrumento a serviço de ajudar as pessoas mesmo, dar essas oportunidades, mas eu trabalhei com meu pai desde 13, 14 anos, ele sempre teve comércio, e ali eu sempre escutava as histórias, pessoas mais velhas, ele tinha bar, tinha restaurante,
E ali eu ia aprendendo, mesmo achando que não era para mim esse mundo, fazia engenharia de produção, era muito bom em cálculos, e hoje tudo que eu faço tem uma conexão. Eu vejo que não é por acaso, mas naquela época via vínculo nenhum, não tinha conexão. Mas hoje eu entendo perfeitamente, tudo que eu faço hoje vem já da minha infância. É interessante isso, né, porque eu também vejo, assim, que às vezes a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. "Ah, eu fiz isso, mas isso não tem nada a ver", e quando você realmente para pra pensar, é tudo sobre você, o que que você construiu, o que que você aprendeu e, consequentemente, o que que você pode ensinar também, né, deixar o nosso legado e também servir. Mas, para além de compreender tudo isso, você também resolveu criar um evento para contemplar o conhecimento, o autoconhecimento, essa conexão que é o Expo Empreendedorismo. De onde que você criou essa ideia? O que que te motivou a fazer esse evento? A Expo é um evento que acontece em São Paulo. Ano passado fizemos para quase 100.000 pessoas, vai acontecer esse ano, dias 24 a 25 de julho. Eu sou diretor-geral do evento e somos uma equipe muito alinhada, com poucas pessoas. Foi onde eu conheci o Vitor, inclusive. E esse evento proporciona uma imersão, porque acontece de tudo. A gente leva palestrantes, como esse ano vai ter a Monja Cohen, Pablo Marçal, Geraldo Rufino. Então são pessoas muito diferentes. O Renner, que estava aqui, Renner Silva, o Fernando Freitas estava aqui, também estará lá, o Giovanni Begossi, né, o professor da oratória, também estará lá com a gente. Então são quase 200 palestrantes e tem as feiras, tem os stands, então é um network muito forte, tem as celebridades, que é a área também que eu acabo controlando lá no evento. E eu falo que esse evento acaba abrindo muitas portas. Quem participa da Expo sai transformado, porque realmente é fundamental, né, participar de congressos, participar das feiras, como aqui o Conebra também, são eventos que todo mundo tinha que ter essa mentalidade, eu tenho que participar. Ah, é um domingo, eu vou no evento, é gratuito o evento. Então, se eu vejo pessoas que estão optando por estarem em outras coisas, eu entendo, é a mentalidade delas, mas se essas pessoas têm o pensamento de crescer, tinham que estar aqui. E a Expo é exatamente isso também. Concordo com você. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro um evento, sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade. Para mim, é oportunidade de conhecer, de aprender, de me conectar com pessoas, de me tornar conhecida também, né, de ser vista. Então, eu entendo toda essa necessidade de participar de movimentos como esse. E eu acredito muito que o bastidor desses eventos deve também ser um tanto quanto desafiador, Muito. né? Porque é um empreendimento também. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência no bastidor, como que funciona. Eu posso falar um pouquinho aqui do Conebra e da Expo com mais propriedade, que é onde eu estou à frente mesmo, né, aqui tem uma equipe de 10 coordenadores, sou um desses 10, e 22 diretores. Foi tudo muito bem alinhado, reuniões semanais, isso facilitou o trabalho, mas sempre vai ser aquela questão desafiadora mesmo, que é um evento grande. E na Expo Empreendedor, mais ainda, porque eu sou o diretor-geral, então faço as reuniões com todos os palestrantes praticamente, com os jornalistas, a imprensa em geral, envio convites para pessoas que eu vou querer convidar aqui no VIP também. É um número muito alto, né, de 40.000, 50.000 pessoas que eu acabo lidando. É uma correria boa, mas como eu amo muito esse movimento, eu acabo ficando feliz, apesar de cansado, mas vale muito a pena todo mundo participar de eventos assim. E é sempre assim, quando você já está realizando um evento, você também já está planejando o do ano seguinte. É exatamente dessa forma. Acabamos no sábado, porque ela sempre é na sexta e no sábado, já estávamos nos reunindo pensando no evento desse ano. Quase um ano de planejamento para trazer melhorias, né? Porque é um evento de quase 100.000 pessoas que vamos parar, tá tudo ótimo. Não, sempre pode melhorar. Então nós sempre pensamos em crescimento. Esse ano teremos muitas novidades, pensando justamente em não só agradar o público presente, mas também quem vai estar expondo, porque as pessoas às vezes também não sabem que é só uma empresa muito conhecida que vai ter seu stand, não, uma empresa que está começando. Tem os stands menores, de 2 metros, 4 metros, tem os gigantescos, né, 24 metros, 48, 96, se quiser ampliar. Só que é um lugar para todos. Vão empresas desde C6, Correios, bancos em geral, outras empresas grandes e empreendimentos menores. Pessoas que querem realmente ter esse destaque, fazer esse network, conseguir às vezes um patrocínio no evento, conseguir pessoas que vão investir no seu negócio, porque tem os investidores também que participam palestrando e que são super acessíveis para conversar. E lá acontece tudo, são 2 dias de muita conexão, acaba que a gente faz muitas coisas dentro daquele universo. É um pavilhão muito grande, que é o Expo Center Norte, em São Paulo, e acontecem muitos negócios lá. Para mim é o melhor lugar que tem para fazer negócios e realmente crescer. Maravilhoso. E aí,
eu acredito que o pós também, e essa sensação de dever cumprido e de ter impactado a vida de tantas pessoas, deve ser muito gratificante. Muito gratificante. Isso nos move, porque o cansaço vai vir. Em todas as profissões, se a gente não ama o que faz, por isso é importante amar o que faz. Porque a gente vai ficar cansado, horas, dias sem dormir às vezes, ainda mais em organização de evento. E se a gente não ama, a gente vai falar: "Nossa, mas por que que eu escolhi isso? Por que que eu tô fazendo isso?" A gente lembra do propósito. De impactar vidas, ver pessoas realmente evoluindo, ganhando coisas com isso, porque a gente não faz um evento pensando na monetização. Claro, todos precisamos ganhar nosso dinheiro, nascemos para isso, todo mundo tá na Bíblia inclusive, todo mundo nasceu para prosperar, enquanto mais a gente prospera, mais a gente pode servir, mais a gente pode ajudar. Tem esse pensamento também que cresce muito, e fazendo um evento desse porte, a gente vê as oportunidades acontecendo ali em tempo real, as pessoas realmente se conectando, e às vezes é uma conexão que a pessoa que tá ali numa plateia assistindo, tá do seu lado. A pessoa se fecha e não se conecta. E essa pessoa pode ser uma pessoa que você se conecta, vai mudar a sua vida. No seu negócio, na sua vida também. Então a gente tem que estar sempre abertos e aproveitar as oportunidades. Ainda mais com 500 pessoas, 600, que é aqui o nosso caso do Conebra, e a Expo com quase 100 mil pessoas. Então são milhares de oportunidades e o melhor, pessoas que estão com a mesma mentalidade. Porque se estão aqui, querem crescer, não estão na zona de conforto. E é interessante porque às vezes a gente busca tanto, tanto, tanto oportunidades e eventos como esse nos leva exatamente para esse lugar, né? De fazer com que a oportunidade seja criada, de conectar com pessoas, como você disse, que estão no mesmo propósito. E eu acho assim maravilhoso. Inclusive, quem sabe, né? Estaremos lá com Vai você, ser um prazer. né? E o que que você acha, assim, dentro do seu trabalho de mentor, que é o que mais dificulta um processo de crescimento de um empresário, um empreendedor? Os bloqueios. Principalmente o medo do julgamento. Porque quando começamos algo, vem o julgamento de pessoas próximas. Isso que é o pior. É um pai, uma mãe, um esposa, um amigo, uma amiga, você não pode, você não consegue. E a pessoa, por ter já essas crenças, são as famosas crenças limitantes, que vêm da infância. Por isso que meu trabalho de mentoria não é só baseado em oratória, baseado em preparar alguém para o palco, e sim em trabalhar essas crenças da infância. Tem pessoas que já fizeram mentorias, pessoas muito famosas, começam a fazer comigo e não param mais. E ganham o mundo, escrevem livros, criam os próprios eventos, começam a palestrar em vários outros eventos no mundo todo, porque se a gente não trabalha as nossas crenças, em algum momento elas vão nos paralisar. Então a gente tem que trabalhar essas crenças para ter a confiança. Porque se eu não tenho essa confiança, em algum momento eu vou pensar, nossa, mas o que estão pensando de mim? E antes eu era assim. Eu fui dar uma palestra uma vez em Mauá, interior de São Paulo, para 500 pessoas, eram 500 empresários. E tinha uma pessoa ali na plateia que me chamava a atenção, porque parecia que ele estava disperso e tudo. Foi até um erro meu desse momento, porque eu não sabia que ele era um dos palestrantes. E na minha visão ali, eu estava focando tanto nele, as pessoas ali interagindo, participando, e eu pensando que ele não estava gostando. E isso me trouxe um lado do Rafael racional de que, nossa, minha palestra não está sendo boa. E às vezes uma pessoa nos impacta 499 participando. Aconteceu comigo em rede social isso também, vídeos que viralizaram com milhões de visualizações, mais de 1000 comentários. Eu focava nos famosos haters também. Aham. E quem não tem hater não tá crescendo. E eu focava em 10, 20, 30 comentários que não eram bacanas e tinha milhares de comentários bons que eu focava só nesses ruins. E nós fazemos isso em geral. Sim. E eu fui aprendendo a dividir, a identificar realmente o que era positivo, o que não era, e sabendo que à medida que eu estou crescendo profissionalmente, os haters vão existir e tudo isso que vem de bloqueio, de obstáculo, vai estar presente. Mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Eu também trabalho na parte de consultoria de comunicação e eu criei um produto que chama Destrava e Fala. E as pessoas sempre falavam: "Por que você não cria algo na comunicação e tudo?" E eu falava assim: "Gente, mas eu não quero dar aula de oratória". Não que eu não acho que seja importante, né, inclusive eu fiz curso de oratória, acho super importante a gente aprimorar, olhar para isso, melhorar, né, mas eu observo muito essa questão dos bloqueios emocionais, do quanto eles nos limitam e do quanto eles trabalham na nossa mentalidade de forma sutil. E o quanto às vezes a gente não dá importância. Mas você acredita que as pessoas hoje, elas estão validando mais e tendo a consciência de buscar mais por um trabalho assim como o seu, que vem desbloquear crenças, que vem mostrar para elas às vezes pontos de virada que estão lá na infância, na adolescência? Todo mundo deveria ter um mentor, porque o mentor, na verdade, ele passou por situações que hoje ele já entende o processo, que ele vai te ajudar para você não precisar passar. Só que todo mundo já passou por situações assim, principalmente na fase da infância, entre os 5 e 8 anos,
que é quando somos dependentes do adulto. Então teve aquele momento, geralmente um momento de uma dor, de uma tristeza profunda, que vai ser marcante para a pessoa. Por mais que ela não lembre desse momento, ele tá lá no inconsciente. Então a gente tem que lidar e é igual uma terapia. Eu amo terapeutas, meu irmão é psicólogo, só que não adianta só revisitar esse momento e não tratá-lo. Se não estiver só revisitando, revisitando, sofrendo com aquilo. Nós precisamos realmente ir naquela dor, não é fácil, a pessoa tem que ter muita coragem. Então eu falo, a pessoa tem que querer muito. Isso para tudo na vida. Quem não se arrisca, quem não tem essa ousadia, não vai dar um passo adiante, não vai crescer. E lidar com uma crença limitante é justamente isso. A gente vai ter a consciência que ela existe. Não é que ela vai sumir, mas nós vamos saber lidar com ela a partir de então. E aí a nossa vida melhora de uma forma gigantesca, para tudo, profissional, pessoal. E dentro do trabalho que você desenvolve, você percebe a diferença que existe ali, às vezes, entre um empresário que está estagnado e aquele que, de repente, começa a crescer. A mudança é gigantesca, porque quando a pessoa identifica essas crenças, por isso que esse trabalho é fundamental. E tem ótimos mentores também trabalhando, né? E que bom, cada vez tenham mais. Mas as pessoas têm que pesquisar também sobre o que essa pessoa fez, sobre qual foi o processo dela, o que ela aborda, porque tem vários tipos de mentorias. E quando nós temos essa consciência e conseguimos implementar tudo isso na nossa vida e também no nosso lado profissional, nós vamos lidando com as situações que vão acontecendo. Porque todo mundo vai passar por dificuldades, por obstáculos, mas a gente não pode paralisar. Nossa, apareceu uma dificuldade, recebi um não ali, eu vou desistir? Não, eu já recebi muitos nãos em tudo que eu faço hoje, principalmente na área do ator, mas eu segui em frente. Eu conheci pessoas muito melhores do que o Rafael, no lado do ator, palestrantes, só que desistiram em algum momento, porque não tinham a mentalidade preparada. Ou porque trabalharam com um coach, um mentor, um preparador que pegava tão pesado, os americanos são assim, eu trabalhei com muitos coaches americanos, e que não tem uma paciência, eles realmente são muito inteligentes, muito fora da curva, mas não têm paciência nenhuma. E as pessoas que não estão com essa mentalidade, e não é culpa delas, acabam desistindo, achando que não é para elas. Mas não é isso, é que tem que insistir, tem que ir além. E às vezes a gente passa por processos profundos, que são os processos que vão trazer as viradas de chave, os insights profundos que vão ser fundamentais para nossa vida. E é muito importante isso, né, assim, eu desejo mesmo que cada vez mais pessoas entendam que aquilo que elas estão buscando não está fora, está dentro, né, que esse o quanto esse olhar para si, por mais que ele seja doloroso, ele é necessário e libertador. Sim. Agora me conta um pouquinho sobre a sua carreira como ator. Tenho ótimas novidades, tem uns 3 dias, Anápolis me trouxe sorte, Goiânia também, eu conversando com a pessoa da agência, eu gravei um filme que eu sabia que ia ser lançado em Nova York, não posso nem falar muito, postar em rede social nem pensar, e a pessoa me disse que vai ser lançado em Cannes, é o primeiro filme internacional, Ana, tô bem parabéns. feliz. E tem outros projetos, sempre estou fazendo novelas em algumas emissoras, que é onde as pessoas acabam conhecendo mais, uns filmes também, mas esse filme vai me trazer uma repercussão internacional, né, meu primeiro filme lançado lá em Cannes, então estou muito feliz com essa novidade. Fico feliz por você, e eu acredito que deve ser uma sensação muito boa essa do reconhecimento do trabalho, né, porque os nossos esforços, eles dão resultado. E eu adorei te conhecer, foi muito bom ter você aqui, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, mas eu quero pedir para você deixar um recado para aquela pessoa que às vezes está ali tentando empreender, mas ainda tem uma dificuldade, e também essa dificuldade em aceitar o auxílio para poder olhar para essas questões das crenças que estão limitando ele nesse processo de desenvolvimento. Agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com você, poderia falar por horas, né, a gente tem muita coisa para abordar. Vou deixar um recado para vocês que se vocês têm um sonho, não desistam desse sonho, sigam adiante e sempre façam por vocês o que ninguém vai fazer. Então se vocês querem muito algo, se dediquem a isso, façam com amor, que eu tenho certeza absoluta, eu sou a prova viva disso. Eu sou uma pessoa que ninguém, se fosse falar, me conhecendo na adolescência, diria que eu seria tudo isso que eu sou hoje. Então sigam em frente, acreditem em vocês, porque ninguém vai acreditar se nós mesmos não acreditarmos. Tenham a fé de vocês, independentemente em qual seja, mas a fé sempre vai nos ajudar, nos levantar e queiram aprender a evoluir, porque também se a gente quer, eu tenho um grande sonho, vou esperar cair do céu, não vai cair. Eu tenho que me levantar, tenho que fazer por onde, fazer mentorias, vai investir muito dinheiro em mentorias, essa é a verdade, todo mundo tem que investir. A faculdade, tudo que a gente vai fazendo é para que a gente fique cada vez melhor, mais preparado. E aí nós vamos colher os frutos. Se vocês plantarem boas sementes, vão germinar e vocês vão colher bons frutos. Então, façam a parte de vocês, que vocês vão ter boas colheitas. Maravilha, Rafael, muito obrigada.
Espero que em outros momentos a gente possa falar mais, com mais tempo, para poder conhecer melhor a sua história e todos os seus projetos. Gratidão. Gratidão, Obrigada. obrigado pelo convite. E ó, para você que tá aí assistindo a gente, já vai pro próximo vídeo que tem mais conteúdo de valor para você aprender aqui com Conebra. Tchau!